Olá amigos, meu nome é Anderson. Vamos falar hoje sobre termoquímica, nossa primeira aula. E na termoquímica hoje vamos falar sobre reações endotérmicas e exotérmicas. Bom, antes de falar sobre entrar no assunto de reações endotérmicas e exotérmicas, precisaremos definir alguns conceitos, fazer uma rápida introdução sobre a termoquímica. Bom, a termoquímica é um ramo da química que estuda as trocas de calor nas reações químicas, ou seja, a troca de calor das reações químicas com o meio ambiente. E quando a gente fala de calor, existe uma unidade que vai ser muito utilizada na termoquímica, que é a unidade de medida de calor, que é a quilocaloria. Fazendo convenções, 1 quilocaloria equivale a 1000 calorias. Bom, e o que vem a ser caloria? Caloria é a elevação em 1 grau Celsius de 1 grama de água. Essa é a definição de caloria. Mas atenção, a unidade que é trabalhada na termoquímica é a quilocaloria, certo? Bom, outro conceito importante, outra definição importante é de entalpia. Entalpia, pessoal, é a quantidade de energia que pode ser convertida em calor em uma transformação química. Ou seja, esse é um termo bastante importante, porque mais adiante vamos tentar calcular as variações de entalpia das reações químicas. Bom, calcular a variação de entalpia é bastante simples. Porém, alguns conceitos precisam estar em mente de vocês, como os conceitos de reações químicas, como também a parte de simbologia da reação química. Bom, representa-se uma reação química da seguinte forma: reagentes mais produtos, ou seja, reagentes do lado esquerdo da seta e do lado direito os produtos. Reagentes, quem vai reagir para produzir alguma coisa. Essa é a representação da reação química. Quando a gente vai falar isso de entalpia, nós temos duas entalpias: a entalpia inicial e a entalpia final. A entalpia inicial é referente aos reagentes e a entalpia final referente aos produtos. Nunca esqueçam disso. Reagentes, entalpia inicial; produtos, entalpia final. Simbolizando, a entalpia inicial e a entalpia final, representada da seguinte forma: entalpia inicial HI e entalpia final HF. Então, para calcular a variação de entalpia, variação de energia, é da seguinte forma: ΔH, variação de entalpia, é igual a HF, entalpia final, menos HI, que é a entalpia inicial. Bom, nas reações químicas, nas reações termoquímicas, a gente classifica as reações de duas formas: uma exotérmica e outra endotérmica. Falaremos primeiro da reação endotérmica. Bom, reação endotérmica é toda reação que absorve calor e é simbolizado genericamente da seguinte forma. Bom, nós temos uma substância A e B, ou seja, A vai reagir com B e vai absorver nessa reação, na parte dos reagentes, 22 quilocalorias e vai gerar a substância C e D. Bom, quando a gente vai representar isso por variação de entalpia, representamos da seguinte forma: nós temos a substância A mais B forma uma substância C e D com variação de entalpia de mais 22 quilocalorias. Então, o que a gente pode observar é o quê? Quando a reação química é endotérmica, ocorre uma absorção de calor na parte dos reagentes, dando a entender o quê? Que a parte final vai ser uma parte com uma maior energia, certo? Então, quando a gente for representar em variação de entalpia, a gente representa o ΔH positivo, ok? Então, a gente pode fazer algumas definições da reação endotérmica. Possui ΔH, ou variação de entalpia, maior que zero, ou seja, o sinal é positivo, isso para variação de entalpia. E sendo a entalpia dos produtos, a entalpia final, maior que a entalpia inicial, que é a entalpia dos reagentes. Não? Então, a gente, sem mesmo fazer o cálculo, só tendo o valor das entalpias finais e entalpias iniciais, a gente sabe se a reação é endotérmica ou exotérmica. Basta saber que a entalpia final, se a entalpia final for maior que a entalpia inicial, ela é uma reação endotérmica, ok? Então vamos a um exemplo prático. Uma reação possui a entalpia dos reagentes no valor de menos 45 quilocalorias e a entalpia dos produtos de menos 25 quilocalorias. Qual a variação de entalpia e que tipo de reação é essa? Ou seja, calcular o ΔH e classificar essa reação endotérmica ou exotérmica. Pronto. Então lá, eu já deixei grifado, entalpia dos produtos e entalpia dos reagentes, para não se confundir, que quando for produto, a gente está falando de entalpia final, e quando for
reagentes, estamos falando de entalpia inicial, né? Colocamos os dados da entalpia final e entalpia inicial. Então vamos para o cálculo. ΔH, variação de entalpia, é igual a HF, entalpia final, menos HI, entalpia inicial. Então nós temos menos 25, o menos da fórmula, entre parênteses, menos 45, ou seja, menos 25 entalpia final, menos 45 entalpia inicial. Faremos o jogo de sinais e a questão ficará da seguinte forma: menos 25 mais 45. E o resultado está aí. ΔH é igual a mais 20 quilocalorias. Portanto, reação é endotérmica, pois o sinal da variação de entalpia, ou seja, do ΔH, é maior que zero, é positivo. Bom, seguindo o conceito da classificação das reações termoquímicas, vamos falar agora das reações exotérmicas. Reação exotérmica é toda reação que libera calor, ao contrário da reação endotérmica que absorve. A reação exotérmica ela libera calor para o meio ambiente. Bom, e a gente representa a reação exotérmica da seguinte forma: temos a substância A mais a substância B reagindo, né, na parte dos reagentes, formando a substância C e a substância D, com uma liberação de calor de 22 quilocalorias. Então você percebe que a parte do calor, da energia, está do lado dos produtos. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que quando você forma a substância C e D, ainda forma uma energia que é liberada, diferentemente da endotérmica, onde a energia ficava na parte dos reagentes. Então, quando a gente representa isso em forma de variação de entalpia, a gente representa assim: A mais B forma C e D, substância A e a substância B, reagindo, vai formar a substância C e a substância D, dando uma variação de entalpia de menos 22 quilocalorias. Ou seja, essa substância liberou menos 22 quilocalorias. Então a gente pode definir o quê? Né? Que a entalpia inicial é maior que a entalpia final. Ou seja, na entalpia dos produtos vai ter uma quantidade menor de energia. Por quê? Porque foi liberada energia para o meio ambiente. Certo? Então faremos algum exemplo. Essa parte agora faremos algumas definições das reações exotérmicas. Ou seja, possui ΔH menor que zero, ou seja, negativo, a variação da entalpia é negativa, sendo a entalpia final menor que a entalpia inicial, como eu já tinha explicado.